quero chamar nossa querida vereadora. Espera aí que eu quero fazer a apresentação com toda a pompa, viu, Tati? Eu quero uma salva de palmas muito forte. Tatiane Costa. Ela, uma menina, eu posso chamar assim, tenho quase o dobro da idade dela, apesar de que criada na geração do Danoninho, né? Nessa geração que não envelhece de jeito nenhum, não é igual nós, judiado, viu, Duque? A gente, sol mata. Vereadora muito votada lá em Sorocaba, que é uma região metropolitana, que é uma região que, junto com Campinas, inicia, vamos dizer, essa cultura conservadora do interior paulista, pianista, e que mostra que a mulher não perde. Eu queria deixar isso para poder falar. Eu tinha escrito isso para o Lucas falar, mas o Lucas é meio que nem eu, não segue o que está escrito. Não perde a feminilidade por saber se defender. Então, no Dia Internacional das Mulheres, nada mais justo que nós saudemos com uma salva de palmas ela, que não deixa de ser feminina, está aqui como uma bonequinha e que atira melhor do que muito marmanjo. Uma salva de palmas a ela. Tatiane Costa. Já é noite, né? Então, boa noite a todos presentes. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por a oportunidade de estar aqui hoje e por Ele ter nos escolhido para estar na linha de frente dessa guerra. Porque a gente sabe que essa é uma guerra pesada, mas quando nós temos o Rei dos Reis, o Capitão dos Exércitos, a gente sabe que vamos vencer. Quero agradecer o Instituto Ilan, a pessoa do Rodrigo Andofato, por ter me convidado, por estar fazendo esse evento muito importante. Quero agradecer o ProArmas, Rodrigo Duque, nosso coordenador estadual. Agradecer também o Roberto França, que é nosso coordenador regional, o nosso deputado, que é o presidente nacional, Polon. E eu tenho um agradecimento muito grande pelo ProArmas, porque na época da pré-campanha, quando o ProArmas estava me escolhendo para ser a representante ali na cidade de Sorocaba, muitos homens falaram: qual é a história dela com armas? Por que eles estão escolhendo essa menina que não tem história com armas? Nós temos história de décadas. E por que nós não estamos sendo escolhidos? Então eu agradeço por vocês terem me escolhido. E como que começou essa minha história com armas? Era uma pianista. Não pensava em política de maneira alguma. Eu estudei piano desde criança, comecei com 5 anos de idade, estudei no Conservatório de Tatuí, fiz faculdade de música no Instituto de Artes da Unesp, então eu entrei numa universidade pública, no Instituto de Artes, então vocês imaginam como a guerra foi pesada, era esquerdista de todos os lados, muitas batalhas enfrentei ali dentro, mas quando eu entrei na universidade, eu não sabia o que era direita e esquerda. Mas eu sabia o que era certo e errado. Eu venho de uma família cristã e conservadora e tinha muito certo dentro de mim do que era certo e errado. E entrei em 2016, o ano que foi o impeachment da Dilma. E todo mundo começava a falar, depois do impeachment da Dilma, chegou o Temer, todo mundo falava, fora Temer, fora Temer. E um dia eu falei, eu acho que eu também não gosto desse cara. Mas tem um deputado que é o meu sonho, que ele seja o presidente do Brasil. E o nome dele é Jair Messias Bolsonaro. E aí, nesse momento, todo mundo ficou apavorado. Como assim você pode falar desse cara que é machista? E começaram a falar todos os istas, né? Então, também tenho muito que agradecer o nosso eterno presidente Bolsonaro, porque ele também valorizou as mulheres.
quando ele entra no seu primeiro discurso, e ele não fala, primeiramente, coloca uma mulher, ele valorizou ali as mulheres. E essa semana, eu fui pesquisar um dado sobre quantas mulheres o PL fez nessa última eleição. 993 mulheres. E aí eu fui olhar quantas mulheres o PT fez, quantas mulheres o PSOL fez. E o PT e o PSOL sempre falando sobre as mulheres na política e toda a ideologia feminista falando sobre mulheres. E os dois partidos juntos não fizeram o que o PL fez. E isso vem muito da figura do nosso líder, Jair Bolsonaro. Então, também quero agradecer o Roma, que está aqui representando o Eduardo, que faz um trabalho incrível pela nossa liberdade. Ele está fazendo um trabalho incrível fora do país, para que esse país não vire uma ditadura. E o Roma fica aqui na ponta, conversando com a gente, aconselhando, porque eu também cheguei agora, eu estou entendendo como tudo funciona, e ele sempre dando os melhores conselhos para a gente seguir em frente. Então, hoje, nesse Dia Internacional das Mulheres, um dia que foi construído em cima de mentiras. Aquela história das mulheres que pegaram fogo em 1857, mas não tem registros que isso realmente aconteceu em 1857. Até aconteceu em 1911, mas não é com toda essa história que elas contam. Na verdade, é uma história que vem do movimento socialista, do Partido Comunista, colocando as mulheres para entrar na frente por essa briga com eles. E as mulheres feministas sempre falam sobre o empoderamento feminino. Eu não gosto dessa palavra, eu tenho um preconceito com essa palavra. Mas, se eu posso dizer que tem um jeito que eu me sinto empoderada, são com essas duas fotos. Eu armada. Assim, eu realmente consigo me sentir empoderada, mesmo não gostando muito dessa palavra. Eu escolhi uma frase para iniciar, que é: possuir armas não é só uma questão de necessidade, mas de dignidade. Quem se recusa a ter armas transfere a outros o dever de matar e morrer para defendê-lo. Nem velhinhas frágeis têm o direito de pensar assim, quanto mais homens adultos e fortes. Frase do nosso saudoso Olavo de Carvalho, que foi um professor que também abriu minha mente. Quando eu estava ainda na faculdade e comecei a assistir às aulas dele, eu percebi que existe uma guerra cultural. É uma guerra muito forte, e eu me senti no filme do Pianista, onde está tudo desabando, tem uma guerra, está tudo caindo ao redor dele, e ele está ali, literalmente, tocando piano. E é assim que eu estava, enquanto existe uma guerra gigante no âmbito cultural, e eu estava ali tocando piano. E muitas coisas aconteceram até chegar em 2022, que foi o ano que eu saí do meio artístico. Eu fui expulsa do meio artístico por ser uma artista de direita. O pessoal do Amor, muito democrático, eles não aceitavam uma artista de direita falando sobre política, mas não nos meios ali. Eu falava nas minhas redes sociais, eu tinha uma rede separada, uma de pianista e uma de política. Mas quando eles descobriram a de política, eles falaram: não, é inadmissível uma artista fazendo esse tipo de trabalho. Mas eu também sabia, mesmo sendo expulsa, eu sempre dei glória a Deus, porque eu sabia que Deus estava fazendo alguma coisa e mudando a direção da minha vida, o meu propósito de vida. Então, pode passar para o próximo, por favor. Então, vamos falar sobre a agressão ao mais fraco. Próximo também. Então, a gente chega aqui, no governo do amor. O ódio já foi embora, mas o Brasil registra 1.463 feminicídios em 2023, alta de 1,6% em relação a 2022. Próximo, por favor. O Brasil registra 34 mil casos de estupro no primeiro semestre de 2023. Houve uma alta de 14,9% em relação a 2022. Então, chega o governo do amor e as mulheres estão cada dia sendo mais violentadas. Próximo, por favor. Então, aqui a gente vai falar algumas diferenças entre homens e mulheres. A gente sabe que a mulher, ela é mais fraca. Qualquer homem aqui
é mais forte do que eu. E aqui eu peguei alguns dados de um site que fala sobre esportistas, homens e mulheres esportistas. E algumas diferenças são a frequência cardíaca, porque o coração da mulher, em geral, ele é menor que o do homem. E assim, o cansaço, ele acaba sendo mais rápido. A massa muscular também, ela representa em média 35% da massa global de um homem, contra 28% no corpo da mulher. Quando a massa é gorda, é de em média 13% no homem, contra 20% da mulher. Resultado, a mulher tem, em geral, menos força e resistência. A pressão arterial, ela é mais baixa na mulher, logo também isso leva a ela que sinta um cansaço mais depressa. Tem também as reservas de ferro, que são mais baixas da mulher do que do homem, e além de todos os hormônios, que acaba evidenciando, né, que tem um balanço rápido das principais diferenças fisiológicas entre os homens e as mulheres. E, novamente, falando das feministas, elas sempre falam que querem igualdade. E ontem eu tive um debate bastante caloroso na Câmara Municipal, por conta do Dia das Mulheres, eles resolveram reunir as 4 mulheres eleitas. E uma do PT, uma do PSOL, uma do Republicanos, que eu achei que fosse em cima do muro, mas ontem eu descobri que é totalmente esquerdista também. Todas elas feministas, desarmamentistas e abortistas. E eu ali brigando com todas elas. E aí, eu falei assim, com certeza eles vão tirar fotos nossas, né? E como eu vou aparecer no meio dessas esquerdistas, eu quero estar representando bem. Então, eu coloquei minha camiseta do ProArmas para mostrar que não tenho nada a ver com elas. Seguindo, próximo slide. Em quais campos as mulheres são mais fortes? Então, a gente já viu que o homem ele é muito mais forte em várias áreas, muscular, potência, resistência. Mas a mulher, vários especialistas, é claro que hoje em dia é muito difícil a gente acreditar em especialistas, mas eu tenho que acreditar nos professores de tiro. E quando eu fui fazer as primeiras aulas, os professores sempre falavam, não, a mulher ela tem um equilíbrio, ela tem um foco maior, ela tem um direcionamento maior. E aqui fala que as mulheres ela têm um estado mental mais robusto, resistindo assim bem melhor ao estresse e à pressão. Por fim, a mulher tem também um maior desenvolvimento da estratégia. Ela é menos impulsiva, mais calma e tende mais a refletir antes de agir. Mas o que as feministas querem sempre falar é colocar as mulheres como vítimas. E quando elas colocam as mulheres como vítimas, elas falam que a gente não tem capacidade para ter armas. Então, o único instrumento que pode igualar a força entre um homem e uma mulher, que as feministas deveriam apoiar o tempo todo, que é uma arma, elas falam que nós não temos capacidade mental para ter uma arma. As interações humanas elas ocorrem de 2 maneiras, sempre por meio da razão ou da força. E a arma de fogo ela é o único objeto que permite uma pessoa mais fraca neutralizar um agressor mais forte, criando uma igualdade entre as partes. Então, não importa se é um jovem muito mais forte e um idoso, uma arma vai equilibrar. Não importa se é uma moça de 50 quilos contra um homem de 100 quilos, a arma vai equilibrar. Eu queria colocar algumas imagens aqui. Aí eu até fui lá na inteligência artificial e coloquei lá. Quero uma idosa cadeirante com uma arma na mão, apontando para um homem forte e agressor. Aí eles falaram que não pode fazer porque é contra as políticas, porque isso é muito agressivo. Mas, enfim, o desarmamento da população ele favorece os mais fortes e agressivos, criando uma sociedade onde a força física prevalece. Quando as armas são proibidas, apenas os criminosos as possuem, pois desrespeitam a lei. Isso coloca as vítimas em desvantagem. Então não adianta criminalizar as armas, porque o criminoso ele não vai deixar porque tem lei. Ele restringe a lei matando as pessoas e ele vai continuar restringindo a lei para ter o acesso às armas. Então só vai tirar as armas do cidadão de bem. Próximo, por favor.
A arma de fogo, ela facilita a defesa da vítima mais fraca, enquanto o agressor mais forte, ele não precisa de uma arma para dominar a vítima. Portar uma arma não é um ato de agressão, mas de proteção, permitindo que a pessoa se defenda sem recorrer à violência. Então, aqui a gente volta a todo o trabalho que o PT fez, que o PSDB fez, sempre colocando a arma como um instrumento perigoso. Então, antes de surgir Bolsonaro falando sobre as armas, antes de surgir o pró-armas, todo mundo achava que era um instrumento feito para matar, e não pela defesa. E em 2020, explicando para vocês como foi a minha história, entrando no mundo das armas, eu resolvi fazer o curso de armas, porque a gente estava saindo de uma pandemia, as coisas estavam voltando e eu estava morando em São Paulo na época. Na pandemia eu fui para o interior, meus pais moravam em sítio, e eu, com minha tia e minha prima, que eram vizinhas, a gente falou assim, olha, a gente mora em sítio, tem essa pandemia, a gente não sabe o que pode vir pela frente e a gente precisa se defender. Então, a gente já tinha entendido que a arma é para a defesa. Então, a gente começou todos os processos e eu tinha 24 anos na época. Assim que eu fiz 25 anos, que eu sabia que ia poder comprar uma arma, eu já entrei, já me dei de presente de aniversário de 25 anos e já entrei para fazer todos os processos para adquirir a minha posse de arma. E uma sociedade civilizada é aquela onde os cidadãos estão igualmente armados, ou seja, todo mundo tem a mesma força e interagem por meio de argumentos racionais e não pela força. Próximo, por favor. Então, a conclusão é: o porte de armas ele é essencial para proteger a liberdade e garantir uma sociedade baseada na razão, e não na coação física. E se um homem invadir uma propriedade privada, onde está sozinha uma menina de 12 anos, olha só o que pode acontecer. Próximo. Isso. Garimpeiro que foi baleado por menina de 12 anos ao tentar invadir sítio em Mato Grosso, continua internado em hospital. E ontem, na discussão com as feministas na Câmara, eu citei esse caso, porque a esquerda em Sorocaba, eles começaram a levantar a minha pauta armamentista por conta de um projeto de lei que eu fiz. Eles ficaram com raiva de um projeto que eu fiz, onde eu quero proibir que crianças participem de eventos de parada LGBTQIA+. E hoje a gente está em uma situação tão complicada que a gente tem que fazer lei para proibir uma coisa que sempre foi o óbvio. E eles ficaram com raiva e eles queriam trazer alguma coisa como se fosse um problema. E aí eles começaram a levantar a minha pauta armamentista como se isso fosse um problema. Mas mal eles sabiam que eles só iriam me ajudar nesse caso. Então eu comecei a levantar a pauta armamentista na nossa discussão e eu citei esse caso da menina de 12 anos, que ela acabou, já tinha aprendido com o pai dela como manusear uma arma de fogo, o cara estava tentando invadir a casa dela, ela ficou com medo e ela disparou a arma. E aí elas surtaram e falaram assim, nossa, Tatiane, então agora você quer colocar arma na mão das crianças? As crianças vão se matar dessa forma? Eu falei, não, olha só o que aconteceu com essa menina. Eu falei, então, o que você está falando? Que a menina pode ser estuprada. Ela não pode estar com a arma na mão, mas um homem pode entrar e pode estuprar ela. E aí dá o bug na cabeça das esquerdistas, né? Elas começam a gritar e falar que eu estou desrespeitando, simplesmente por não concordar com a opinião delas. E aqui eu trouxe algumas notícias que eles estão colocando. Passa, acho que um para frente, que tem um vídeo. Próximo. E acho que... Aí, ó. Eles colocam atenção, imagens fortes. Pode voltar, 2 atrás, só para vocês entenderem um pouco. Então, eles quiseram colocar que é uma... Pode voltar 2, por favor.
inteiro. Então, eles colocaram que é uma imagem muito forte, uma mulher tocando armada. E olha só que legal, eu estava dentro do clube de tiro. Eu sou filiada ao clube Blackbeard e lá dentro tem um piano. Então, não tem um clube que seja mais a minha cara do que esse clube de tiro. E aí, eles querem sempre colocar questão de criança. Então, eles colocam vídeos meus com armas e querem falar que eu quero... e colocam alguma pauta sobre criança ou sobre o movimento LGBT. Então, aqui eles pegam também uma foto minha armada e fala que, sem propostas concretas, vereadora novata escolhe população LGBTQIA+, como alvo. Alvo e arma. Eles querem falar da mesma forma que quando eles falavam que o Bolsonaro ia entrar e ia fuzilar toda a galera LGBTQIA+, eles estão querendo falar que eu vou fazer isso também. Próximo, por favor. Aqui, ó, vereadora Tatiana, escrevi errado ainda, Tatiana Costa, exibe armas em vídeo. De quem são? E elas são legais? Mas é claro que são legais, eu não sou criminosa. Eu não faço parte do outro lado para ter armas ilegais. Mas eles sabiam, é claro que eles sabiam, eles só querem levantar aquela narrativa para ver se o povo fica bravo comigo. Mas eu também trouxe alguns comentários para vocês verem que a imaginação, né, da população já mudou. E, mais uma vez, eu falo, mudou por quê? Porque Bolsonaro sempre falou, um povo armado jamais será escravizado. E falou tanto isso que a gente já começou a entender. O ProArmas sempre falou, não é sobre armas, é sobre liberdade. E eu lembro que quando eu ia em manifestações, lá por 2020, 2021, eu olhava a bandeira do ProArmas e eu falava, nossa, quero tirar uma foto. Então, isso já tem mudado o imaginário da população. Próximo, por favor. Que não o vídeo, é os comentários. Aqui, ó. Esse daqui foi, acho que, um instrutor de tiro. As imagens são fortes em razão da arma estar nas mãos de pessoa de bem. Pois para possuir arma de fogo é obrigatório não possuir antecedentes criminais, ser maior de 25 anos, porque todo mundo acha, né, a galera esquerdista acha, que você consegue uma arma em qualquer esquina. Mas, na verdade, você consegue qualquer arma em uma esquina se você for um criminoso. Mas nós, que fazemos tudo certinho, nós seguimos tudo isso. Agora ele fala, agora, quando as armas são ilegais e estão nas mãos das vítimas da sociedade, as imagens parecem não ser tão fortes assim, né? Aqui, ó, nossa, que imagem forte, vamos precisar de terapia para superar isso. Imagem forte é ser... Não estou conseguindo ler. Peraí, imagem forte é ser... É ver um cachaceiro analfabeto, presidente da República. Outro, imagens fortes, imagem foda. Nossa, não, aí a gente tem que censurar, porque vai ter pesadelo à noite, né? Próximo, por favor. Cadê, ó? Parabéns, vereadora, excelente pianista. Imagens fortes está de brincadeira, né, Ipa? Imagens fortes é a etiqueta do preço do café nos supermercados, o preço da gasolina na bomba, o preço da carne no açougue, o preço dos ovos. Isso sim é um tiro no coração do brasileiro. Pare de drama e acordem para a realidade. Eu não estou enxergando direito. Mas, enfim, eles falam, tem uma moça que fala que imagens fortes é uma mulher sendo espancada e não ter direito à defesa, não ter direito de se armar. Pelo seu companheiro ou até mesmo sendo morta sem ter defesa nenhuma. Isso. Próximo. Você quer ler para mim? Porque eu não estou enxergando. Tá, primeiro aí, ó. Para mim, imagens fortes são crianças assistindo peças de teatro com adultos pelados se arreganhando para elas. Isso é repugnante. A esquerda não cansa de passar vergonha. Que título, hein? Imagens fortes é você saber de uma criança sendo abusada, morta, mulheres espancadas, mortas e assim vai. Agora, isso aí não é mesmo. Também é um problema dela e não meu.
Imagens fortes são de um assaltante roubando alguém e matando depois. Acorda pra vida, jornalzinho. Então, a população já sabe que precisamos de arma para nos defender. E eu espero que mais mulheres, todos os dias, sejam influenciadas a se armar. Tem várias mulheres aqui, todas já atiraram? Levanta a mão quem já atirou. Olha só! Tenho minhas duas assessoras aqui. A Rosana já tem bastante experiência. E a Vitória, a primeira vez que ela tirou, eu que levei ela no clube de tiro para ela dar seu primeiro tiro. E para finalizar, eu pego uma frase da Margaret Thatcher, que foi uma grande mulher. Ela fala: para cada pacifista idealista disposto a renunciar à sua autodefesa em favor de um mundo livre de armas, há pelo menos um guerreiro ansioso para explorar as boas intenções dele. Então, nós temos que ter muito cuidado. Se tem algum político que está falando em desarmar o povo, ele está falando isso porque ele quer fazer algo muito perigoso, no qual a gente vai ter que usar a arma contra ele. Muito obrigada. Bom, agora eu preciso fazer um disclaimer, fica aí. Hoje de manhã tivemos uma palestra sobre inteligência artificial com o bispo Marcelo Toschi, lá na igreja. Mas tem um negócio, tem coisas que a inteligência artificial não faz. Mas a inteligência artificial do Ilan faz. Tá aí, ó. A veinha ameaçando o mocinho. Eu preciso dessa inteligência Quando artificial. precisar de subversão, revolução é com a gente. Uma salva de palmas pro pessoal do Ilan.